Bom, pessoal, o primeiro objeto que a gente vai ver que armazena mais de um valor é o objeto vetor, né? E o vetor tem a particularidade de armazenar somente valores de um mesmo tipo, ou seja, um vetor de valores numéricos só pode armazenar valores numéricos, de character só pode armazenar character. Existem outros tipos de objeto de mais de um valor que podem armazenar valores de tipos diferentes, como listas e os data frames, que a gente vai utilizar bastante no curso, que são um tipo de lista. Tá? Então, vamos começar a falar sobre os vetores? A forma inicial, né, mais básica de se criar vetor no R é a partir do operador de concatenação, que é um C minúsculo, e eu vou abrir parênteses e inserir os valores que eu quero dentro desse parêntese, subdivididos por vírgula, cada um desses valores. Então eu vou criar aqui um vetor, tá, que ele tem somente números pares de 2 a 10. Então eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10. Quando eu der o Ctrl Enter, vejam que aqui no console, aqui embaixo, ele vai aparecer esse resultado, né? Esses valores estão espaçados aí, de um para o outro, mas isso não foi armazenado em nenhum local na memória. O que eu quero fazer então é armazenar isso, né, num vetor que fique alojado ali na memória, esses 5 valores. Então eu coloquei o V, operador de atribuição, né, Alt-, Ctrl Enter. Tá? Veja que agora eu tenho um vetor V, ele é do tipo numérico, com valores variando de 1 a 5, né? Aliás, tem 5 posições, tá? Que variam de 1 a 5, obviamente. E em cada uma dessas posições, os valores são armazenados na posição 1 é o 2, na posição 2 é o 4, na posição 3 o 6, na posição 4 o 8, na posição 5 o 10, certo? Eu vou criar um vetor de texto agora, tá? E eu vou armazenar nele aqui as letras A, B, C, D e E, certo? Então, vou colocar A, B, C, D e E, certo? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Eu posso criar também um vetor booleano, tá? Eu vou dar o Alt- e vou criar aqui um valor true, vou botar só o T, né? Outro true e um false. Eu vou dar Ctrl Enter aqui agora de novo. E veja que aqui aparece de novo, né? O T é um vetor do tipo character, com 5 posições, A, B, C, D e E. O B, né, tá aqui em cima, ele é um vetor logical, certo? Com 3 posições, que são 2 verdadeiros e um falso. Vamos ver a classe desses vetores. Quando a gente passa a operação class, tá? Minúsculo, nesses vetores ele vai nos retornar quais que são os tipos que são armazenados dentro desse vetor específico. Quando der o class V aqui, veja que aparece o vetor numérico, tá? O T, class T, vai aparecer character, class B vai aparecer um logical, ok? Uma outra operação que a gente quer fazer bastante em vetores aqui é ver o tamanho desse vetor, certo? O que a gente pode fazer então? A gente utiliza essa instrução aqui, length, tá? Quando eu passo o length V, eu dou um Ctrl Enter, ele vai me dizer que é um vetor com 5 posições. Já no B, ele vai me dizer que é um vetor com 3 posições, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, eu quero ver qual que é o valor da posição 4 do vetor V. O que eu posso fazer então? Eu vou colocar V, abrir colchetes, inserir o 4, ou seja, eu quero a posição 4 do vetor V. Quando eu der Ctrl Enter, opa, ele me retornou lá, ó, o 8. É exatamente essa posição em que ele está, certo? Uma maneira interessante de se criar vetores ordenados, né, inteiros no R, é por meio desse operador aqui de 2 pontos. Tá? Se eu quiser, por exemplo, criar uma sequência de valores de 3 até 7, o que eu posso fazer? Eu vou chamar esse aqui de S, tá? Vou colocar 3, 2.7. Olha só o que ele vai fazer, ele me criou um vetor S que varia de 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Veja como é interessante, né? Então, às vezes eu não preciso escrever um vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser aquela sequência de valores, eu boto o inicial, 2 pontos, e o final. Tá? Bom, então, se eu quiser, por exemplo, saber os valores da posição 2 e 5 do vetor T, o que eu posso fazer? Eu posso abrir aqui, e como eu quero o 2 e o 5, isso é necessariamente um vetor, né? 2 e 5 é um vetor. Então, o que eu posso fazer é colocar um C, 2 e 5. O que ele vai fazer aqui nessa expressão? O que ele está olhando? Olha, eu quero o 2 do T e o 5 do T. Quero que você me retorne isso.
Quando der um Ctrl Enter, veja que ele aparece exatamente o B e o E, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, né? De novo, usando os dois pontos lá, eu quero os 3 primeiros valores do vetor V. Eu posso fazer V, 2 pontos 3, Ctrl Enter, tá? Vou deixar isso aqui organizado dessa forma, ok? Beleza. Eu quero substituir os valores o valor da posição 3 do meu vetor por um outro valor. Tá? Então, por exemplo, o vetor B ali, eu quero que o valor da posição 3, ao invés de ser falso, eu quero que ele seja verdadeiro. Então, eu vou selecionar essa posição dentro do vetor, vou colocar um operador de atribuição e eu quero agora que ele seja true, tá? Verdadeiro. Veja que eu posso colocar o T ou true, né? No R. Ctrl V. Tá? Eu quero substituir os valores da posição 3 e 4 do vetor T por outras letras. Então, vou colocar aqui T, C, 3 e 4. Eu quero substituir isso aqui por... Eu vou criar um outro vetor, né? Z e F, por exemplo. Dei Ctrl C e agora quando eu coloco para imprimir o T novamente, ao invés de A, B, C, D e E, vai aparecer A, B e nas posições 3 e 4 aparece Z e F ao invés de CD e o E finalmente, tá? Então, pessoal, aqui são algumas operações que a gente pode fazer com vetores. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é o código, à medida que a gente vai escrevendo, ele vai ficando extenso, né? Porque a gente vai fazendo bastante operações. Então, é uma boa prática que a gente possa entender o que está acontecendo no código, que outra pessoa que pegue o nosso código entenda o que ele está fazendo, né? O que cada operação está fazendo, porque uma vez que você escreve bastante, vai ficando meio difícil de entender, tentando interpretar tudo a olho nu. Então, o que a gente pode fazer é utilizar esse operador aqui, da cerquilha, né, sustenido, como quer que seja, que é um operador de comentário. Então, tudo que eu escrever depois dessa cerquilha, o código não vai ser executado, tá? Ele não vai interpretar no compilador. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, criação de vetores, tá? Quando eu der um Ctrl Enter aqui, veja que ele passa para a próxima linha e executa a próxima linha, mas ele não faz nada com essa linha de criação de vetores, tá? Ele sempre que você der um Ctrl Enter na cerquilha, ele vai passar para a próxima linha sem executar aquela linha, porque é uma cerquilha. E aqui eu vou descrever passando algumas funções nos vetores, né? Aqui eu vou colocar subsetting, né, de vetores, por exemplo, e aqui eu vou colocar atribuição de novos valores, né? Então veja, quem pega o nosso código agora entende o que é que a gente está fazendo em cada passo, tá? Então era isso, pessoal, na nossa aula de vetores. Nos vemos na próxima em listas.